Paz do Senhor Jesus, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 22. E Jesus é o pão da vida para aqueles que nele creem. Jesus, ele está falando aqui com você que ele é o pão da vida, mas é para aqueles que nele creem. Se você está crendo, se você está confiando, né? Jesus, ele te dá vida. Ele fala que ele morreu na cruz para que você tenha vida eterna, para que você tenha direito do seu perdão, dos pecados, da sua salvação. Então Jesus, ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Né? A palavra do Senhor fala que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Então, aonde você vê uma destruição, você vê algo assim, semelhante assim, você aparta, porque não é Deus. Porque Deus, ele veio, Jesus, ele deixou claramente na palavra dele, que ele morreu na cruz, ele deu a vida dele, o sangue dele verteu na cruz, para que você tenha oportunidades de se arrepender dos teus pecados, de se converter a Cristo Jesus, de aceitar ele, servir ele e crer nele, e você ter uma vida com abundância, né? E comer do pão da vida, que é Jesus, alimentar da palavra dele, que é o pão da vida. Porque ele fala assim, que um dia vai chegar o tempo que você vai ter sede desta palavra, mas você não vai ouvi-la mais, não vai ter como mais, né? Porque o Senhor fala que passarás os céus e a terra, mas as escrituras, as palavras dele que está escrita, não hão de passar. E a palavra do Senhor fala que a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz e ela é escudo somente para aqueles que nela crê. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele estava ali, né? Ele estava ali diante de uma multidão, num barquinho. E a palavra vai dizer assim, e no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, e vendo que não havia ali mais um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, não que os seus discípulos tinham ido sós. Né? Então aqui, né, tá falando, né, que Jesus, ele havia ali, né, mais que havia mais ali, junto ali, que um barquinho, né, e os seus discípulos naquele barquinho, mais que só os seus discípulos tinham ido, só com Jesus ali, naqueles barquinhos. E contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíade, e perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum buscar Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, porque eles estavam perguntando quando é que Jesus ia chegar ali. E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, e não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Porque Jesus, ele estava ali junto com eles, e Jesus já tinha alimentado eles ali. Jesus já estava ali com eles, né, naqueles barquinhos, junto com eles, e tinha alimentado ali eles. E a palavra do Senhor vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e o selou. E disseram-lhes: por que faremos para ao escutarmos a obra de Deus? E Jesus respondendo lhes disse: a obra de Deus está que creias naquele que lhe enviou. Então, crer em Jesus, a palavra do Senhor fala assim: crer em Deus, crer em Jesus, tu e a tua casa, e será salvo. Se você crer em Deus e crer em Jesus, né, a sua casa,
ela precisa crer também. Não só você, mas a sua casa, ela precisa crer para que você seja salvo. E acredite naquele que te enviou, naquele que Deus o enviou, que é Jesus Cristo. E disseram-lhes, pois, que sinais, pois, fazes tu para que os vejamos e creiamos em ti, e que opera tu. Nós, pois, somente o maná nos deserto, como está escrito, Deus lhes o comer o pão dos céus. E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, é você crer em Deus, é você acreditar que Deus, ele está acima de todas as coisas. É você pôr Deus em primeiro lugar. É você entender que Jesus, ele fala assim, que bom não é ele, bom é o Pai dele, que bom era Deus. Que bom é Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, para que nós temos a vida eterna, para nós que temos o direito da salvação. Então, se você crê em Deus, crê em Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa. E ele vai dizendo, e ele disse, e disseram-lhes, pois, Senhor, damos sempre desse pão, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, respondendo para eles, falou com eles que aqueles que fossem até ele jamais teriam fome e jamais teriam sede, mas que eles credes em Deus, credes no Pai primeiramente, né? Então o Senhor também quer estar ressaltando essa palavra aqui no versículo de número 50, que a palavra do Senhor vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Porque quando Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto na cruz, levaram ele para o madeiro, ali ele morreu, ele deu a sua vida para o mundo, para que tenha vida eterna, para que nós não perecêssemos, para que nós tivéssemos direito de perdão da vida eterna e alcançasse a misericórdia de Deus e a graça do Senhor. Então o Senhor fala assim, não sereis salvos, não vos sereis salvos de qualquer jeito, do jeito que vocês pensam, mas sereis pela graça. Não é pela misericórdia, não é mas pela graça, porque, né, Deus, ele vai te salvar você pela graça, mas crendo em Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo, buscando a ele, comendo o pão da vida, que é ele, né, obedecendo, seguindo o sermão que o Senhor deixou, né, sobre a obediência, né? Não matarás, não roubás, não levantar falsos testemunhos, né? Não acrescentar e nem tirar da palavra dele, mas crendo sempre que ele está em primeiro lugar.